Olá amigos, boa noite. É com muita alegria e satisfação que retornamos a esse canal para podermos falar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho do nosso Mestre. Queremos aproveitar para agradecer aos nossos irmãos do Centro Espírita do Deolindo Alves pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui, principalmente nesse instante que nós estamos atravessando por esses momentos de isolamento social. E esse trabalho permite com que possamos chegar aos seus lares, aos seus corações, levando o Evangelho de Jesus. Vamos nesse instante, então, agradecer a Deus por estarmos aqui presentes esta noite e pedindo a Jesus para que derrame sobre todos nós seu manto de amor, de paz, de muita luz, e que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, ao entendimento e ao conhecimento do Evangelho desta noite. Que assim seja. E o trabalho que nós vamos participar esta noite, ele diz respeito ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E nós iremos falar a respeito do item 9 e 10, que é a caridade moral e a caridade material. E caridade é algo que, se nós vermos no conteúdo do Evangelho, segundo o Espiritismo, praticamente ela está em todo o seu conteúdo. Sempre há ali uma passagem ditada por Allan Kardec, ou então pelos nossos irmãos espíritos, sempre nos exemplificando e nos trazendo a importância da prática da caridade, a importância que nós temos de podermos agir em benefício daqueles que mais precisam. Então, a caridade ela é uma virtude que nós temos que praticá-la em nossas vidas cotidianamente. Sempre que possível, nós temos que estar ali presentes. E quando nós falamos em caridade, nós nos lembramos de diversas pessoas, personagens que aqui estão conosco, que passaram por aqui pelo nosso orbe e que nos exemplificaram de forma magnífica como se deve praticar a caridade. A gente se recorda aqui de Chico Xavier, do próprio Divaldo, da irmã Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, da irmã Dulce da Bahia, trabalho magnífico que gera frutos lá até hoje. Nós temos aí também Francisco de Assis, que exemplo de vida que foi dado pelo Povereiro. Nós temos aí, não podemos nos esquecer desse médico maravilhoso, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. O quanto que ele fez por uma sociedade, durante toda a sua vida praticamente. Nós temos aí Curadars, o próprio Paulo de Tarso, ou seja, são figuras que estão presentes na vida da gente ainda, na nossa memória, de um trabalho realizado de amor ao próximo, de abnegação, de desinteresse, atitudes totalmente desinteressadas, e que todos eles deixaram a sua marca, provavelmente na vida de todos nós. E quando nós falamos com relação à caridade, o próprio Evangelho, ele traz para nós a máxima, que fora da caridade não há salvação. E para a gente entender essa máxima, é simples, é só nós nos voltarmos a Jesus, quando ele resumiu os mandamentos todos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a mim mesmo, né? Então, como é que eu posso amar ao próximo como a mim mesmo se eu não tiver amor no coração, né? Como é que de repente eu desejaria que fizessem por mim aquilo que eu hoje faço pelos nossos irmãos, né? Se eu não tiver amor no coração, né? A caridade, ela se presta, né, a fazer com que todos nós possamos compreender que, além de sermos filhos de um único Pai, nós sermos irmãos, todos nós dependemos e necessitamos um do outro. Se nós estamos procurando o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, né? Às vezes nós deixamos de fazer a caridade porque nós queremos fazer coisas suntuosas. Não, estou me guardando para abrir uma creche, para acertar, para ter ali diversas crianças para cuidar, e às vezes do nosso próprio lado nós ali não temos, nós não vemos às vezes um parente, um amigo nosso que às vezes está ali, às vezes voltado para o vício ou para o desentendimento e que necessita de nosso auxílio, e nós simplesmente acabamos nos omitindo porque de repente nós queremos fazer coisas grandiosas. E aos olhos de Deus, essas pequenas coisas têm um valor muito grande e nós às vezes deixamos elas de lado, deixamos de fazê-lo porque nós queremos simplesmente, às vezes, subir, fazer a caridade subir num pedestal. E não é esse o caminho. O caminho é a caridade totalmente desinteressada. Aquela que que realmente nos aproxima de Deus, né? Aquela que nós tomamos atitude e não simplesmente vemos e deixamos de lado. Paulo, por sinal, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que não basta uma virtude passiva, é preciso ser uma virtude ativa. Ou seja, se nós estamos vendo que há necessidade, um irmão nosso está passando alguma necessidade, nós não temos que deixar de lado ou perder nosso tempo, né? Porque ele diz que para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Então, nós temos que procurar fazer o quê? É fazer o bem. Procurar fazer com que o nosso irmão, ele receba de nós todo o carinho, todo o amor necessário para aquilo que ele está precisando, né? Chico Xavier, ele falava que ele só se sente bem, né, quando o irmão dele estiver bem, quando o próximo estivesse bem, né? Então é isso que nós temos que procurar fazer. E o Evangelho, ele nos diferencia com relação à questão da caridade material e a caridade moral, e ele nos explica a respeito disso, né? Que a caridade material é aquela que consiste em que a gente auxilia aqueles que estão passando por necessidades materiais, a prova da pobreza, por exemplo, né? E nessa situação, o alimento para aquele que tem fome, a roupa para aquele que tem frio, né? São os caminhos, né, adotados, às vezes até a própria caridade monetária também, ela auxilia bastante. O importante é que nós procuremos amenizar, né, o quanto for possível, né, essas privações porque passam, porque sofrem esses nossos irmãos, nós tendo condições para assim o fazê-lo, né? A gente vê diversas instituições, próprios centros espíritas, os trabalhos que realizam através das doações que recebem, né? Através, às vezes, até de investimentos do próprio centro, né? Na busca de oferecer cestas básicas, oferecer roupas, né? E outros utensílios e outras situações
para que possam fazer com que essas pessoas vivam no seu dia a dia mais dignamente, né? Então, o trabalho material ele é extremamente importante também. Agora, a caridade moral é aquela que mais nos aproxima do nosso irmão, né? Porque a caridade moral é aquela que consiste em que a gente vá chegar mais próximo às necessidades, às vezes íntimas, né? As necessidades que as pessoas têm e que a caridade moral, a caridade material às vezes não supre, né? Então, ela consiste às vezes em nos suportarmos uns aos outros, né? Nós vivemos em família, vivemos em sociedade, cada um tem um pensamento, cada um tem uma atitude, os desentendimentos, as cisâneas às vezes acontecem, né? Então, nós temos que saber, nesses instantes, saber calar, saber se fazer de surdo, também para evitarmos que situações maiores de repente acabem se desencadeando. Então, às vezes, quando nós sabemos se calar numa determinada discussão, por exemplo, né, pelo fato de nós não querermos, como diz o outro, apagar fogueira com gasolina, né? Então, o importante é que nós saibamos ali usar adequadamente, né, a fala. Agora, o fato de nós sabermos nos calar não nos omite de, em determinadas situações, nós também podemos utilizar a nossa fala, né, com palavras adequadas, amorosas, com palavras edificantes na relação também com os nossos irmãos. Quer dizer, não só o fato de nós nos calarmos, né, a caridade, mas também nós podemos usar essa fala de maneira amorosa, com o intuito de poder levar aos nossos irmãos também coisas dignificantes, né? E o fato de ser surdo, de nós sabermos ali se fazer de surdo no momento de zombaria, no momento de desentendimentos com relação a nós, também nós podemos usar, por que não, os nossos ouvidos para aqueles nossos irmãos que estão ali necessitados em externarem aquilo que de repente está o machucando no seu interior, machucando no seu sentimento. Só o fato de ele encontrar um ouvido amigo para poder externar essas situações tão difíceis, com certeza a gente também está aí praticando uma caridade muito bonita, né? Então, o fato de nós procurarmos essa relação de aproximação com nossos irmãos, certamente nós estamos também nos aproximando cada vez mais de Deus, porque Deus é isto que Ele quer. Ele quer essa relação nossa para que todos nós possamos ter a oportunidade de progredirmos, a oportunidade de procurarmos o amor, a oportunidade de procurarmos caminhos melhores para cada um de nós. E nós não estamos aqui para vivermos individualmente, nós vivemos em coletividade. E a coletividade ela só progride se nós nos ajudarmos uns aos outros, né? Nós nos ajudarmos materialmente, como nós falamos, ou moralmente também, no uso de uma palavra. Às vezes, você não esquecer do seu irmão nas suas orações, pedindo aos próprios espíritos também que possam ajudá-lo na sua trajetória, possam ajudá-los nas suas dificuldades, orando por eles, aconselhando-os quando necessário, né? E a gente sempre procurando fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. É isso que nós temos que procurar fazer, né? Procurar colocar-nos no lugar dos outros para nós podermos sentir as dificuldades. E com isso, quem sabe, nós nos movimentarmos, né? Nós agirmos em relação de procurarmos fazer o bem, né? E aí nós entramos na segunda parte do nosso encontro, onde a questão 888A do Livro dos Espíritos, ele nos pergunta:
que então condeneis a esmola, é a pergunta, se existe uma condenação em que nós possamos oferecer, dar a esmola ao nosso semelhante, né? E a resposta é a seguinte, que de maneira nenhuma, não há nenhuma condenação. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente nós damos. Às vezes nós colocamos dentro do nosso carro já algumas moedinhas separadas, porque certamente nós vamos parar num sinal e vai aparecer alguém pedindo uma moeda. E às vezes nós damos essa moeda não com o intuito de oferecer a ele alguma coisa que ele possa comprar um pão, comprar um alimento para ele. Mas às vezes nós damos essa esmola para ver o quanto antes esse nosso irmão de jornada mais longe possível dali. Então nós colocamos certas restrições para conosco mesmo, que a gente acaba se afastando desses nossos irmãos. E a resposta continua. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que esse lhe venha estender a mão e pedir alguma coisa. Então, eu falei de várias pessoas, vários personagens aqui no começo da nossa conversa, e essas pessoas, certamente, elas agiam em benefício do próximo, né? Elas trabalhavam em benefício deles, buscavam em realizar o bem em benefício daqueles, não esperavam que a coisa acontecesse, né? Então a verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. A verdadeira caridade é aquela que vem lá do nosso fundo do nosso coração, é aquela que vem lá do nosso íntimo, né? É a verdadeira caridade, a caridade totalmente desinteressada. E já que nós falamos em Livro dos Espíritos, eu gostaria de comentar com vocês exatamente isso, que é a questão 893, que a pergunta diz o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes, né? Aí a resposta dos Espíritos diz que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Isso não quer dizer que aquela pessoa que deu aquela moeda, de repente, ela possa dizer que não teve algum mérito. Algum mérito certamente houve, a pessoa recebeu lá a moedinha e daquilo lá, quem sabe, ela vai fazer algo, né? Ela vai buscar algo em benefício dela, né? Mas ele disse que há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, não é nós eliminarmos e nos afastarmos daqueles que necessitam, né? Então nós temos que sacrificar o nosso interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Olha a resposta dos Espíritos no que se refere à importância que nós temos que dar à prática dessa virtude. Então vamos praticar, vamos procurar fazê-lo desta forma e vamos deixar de lado às vezes certos preconceitos, certas situações em que de repente nos afastaria de nosso semelhante. E interessante é o seguinte, eu estou falando com vocês a respeito disso e me veio à memória agora uma passagem que eu li há muito tempo atrás de um livro do nosso Humberto de Campos, do nosso irmão X. É uma passagem do Pedro, do apóstolo Pedro, que eu gostaria rapidamente, para encerrar, externar para vocês aqui, né? Ele disse, o Pedro, ele estava em Roma, ele foi para Roma para pregar o evangelho lá, foi preso, estava encarcerado e no dia da sua crucificação ele foi retirado da sua cela e ali ele foi levado pelas ruas ali de Roma, né? E no passar pelas ruas, muita gente chorando, muita gente orando por ele, né? Os próprios soldados que estavam levando ele neste caminho,
Muitos lá ficaram sem jeito até de poder acompanhá-lo até Campo de Marte, onde ele seria crucificado, né, de cabeça para baixo, que foi a escolha dele, né? E os próprios soldados meio sem jeito, porque eles tinham até parentes, conhecidos, que foram curados, foram atendidos e curados por ele, né? E naquele caminho todo, o único que o açoitava, que xingava, que escarrava nele, era um dos pretorianos, um centurião, de nome Aniceto. Então ele chamava ele de ladrão, chamava de tudo quanto é impropério, ele procurava chamar Pedro, né? E no caminho foi com toda a população toda orando por ele, enquanto que esse centurião, ele denegria toda a imagem daquele apóstolo lá, que estava sereno, de cabelo branco e seguindo o seu caminho até a crucificação. Chegando lá, esse próprio centurião, né, ele acabou finalizando, né, pregando Pedro na cruz, né? E num momento ali de raiva pegou e simplesmente bateu na cabeça de Pedro com um objeto. Pedro desmaiou, e naquilo conta-se como se fosse naquele instante ele como se ele tivesse sido anestesiado. Ele se vê já na hora fora do corpo, e fora do corpo, a hora que ele sai, ele já vê uma figura se aproximando dele, e essa figura era Jesus. E ele se emociona tremendamente ao ver ali a figura do mestre. O mestre o afaga no peito, o recebe com todo carinho, e ali ele diz para Pedro: olha, Pedro, agora você vai descansar. Você vai conhecer aqui a nossa casa, né? Você vai conhecer aqui, e aqui você vai aproveitar esses momentos para você refletir, descansar, para que você possa depois iniciar o seu trabalho. E Pedro ali ficou durante algum tempo, e aí num determinado momento, outra oportunidade, Jesus volta a se encontrar com ele. E aí Jesus diz para ele a respeito de todo o trabalho que é para ser realizado, mas que naquele momento Jesus ele estaria partindo, ele estaria se separando novamente, porque enquanto houvesse um coração abatido, né, uma lágrima escorrendo aqui na terra, ele não descansaria. Aí Pedro fala assim: eu quero seguir contigo, e é isso que eu quero também, como dizendo, esse também é meu objetivo, né? E aí então Jesus, junto com Pedro, passam por Roma, visitam a cidade, veem todas aquelas situações onde muitos ali já estavam acreditando, né, estavam exercitando o próprio evangelho, né? E num determinado momento, aí no próximo aos cemitérios, nos arredores de Roma, Jesus chega a Pedro e fala: Pedro, alguém lhe chama. E Pedro não entendeu, porque as vozes que eram ouvidas eram muitas vozes, né? E quando Jesus aproxima ele de uma pessoa, esta pessoa com um filho nos braços, chorando copiosamente, e quando ele observa aquela pessoa, nada mais é do que o centurião que o pregou na cruz, né? Aniceto, com um filho no colo, em oração fervorosa, pedindo a Pedro para que ele o perdoasse pelos seus atos e que ele intercedesse junto a Jesus para que ele pudesse, então, curar o filho, né? E Pedro, vendo aquilo, deixando de lado, né, todo aquele sentimento, tudo aquilo que aconteceu, envolvido dentro de si, né, com todo o amor, ele se aproxima da criança e com seu magnetismo, né, ali com a sua força espiritual, ele revive aquela criança, e aos poucos aquela criança ela fica boa novamente, né? Então, vamos fazer
né? Vamos pegar o exemplo de Pedro, né? Vamos deixar de lado tudo aquilo que nos afeta o coração, tudo aquilo que nos traz atraso nas nossas atitudes, né? Às vezes nós nos deixamos de fazer coisas extremamente bonitas para o nosso próximo, às vezes por uma questão tão pequena, né? Tão pequena. E veja, Pedro, por uma situação tão grande que acabou acontecendo com ele colocou tudo aquilo de lado e ele colocou o seu amor em evidência. Vamos colocar o nosso amor em evidência em relação ao nosso próximo. Vamos procurar fazer o bem. Vamos procurar fazer o bem sempre. E é isso, né, que, como nós falamos, como o Evangelho nos ensina. E é isso só que nos aproxima do coração de Deus. E aí acho que não tem coisa mais dignificante para nós do que estarmos juntos de Deus nessa caminhada, né? Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.